Fala vascaínos, aqui quem tá falando é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo, vamos falar sobre o Euriquinho, que confirmou no seu Instagram que o zagueiro Mina vai ser anunciado pelo Vasco nos próximos dias. Será se isso é verdade? E o Rossi, que recebeu uma proposta de um clube brasileiro e pode estar de saída do Vasco da Gama. Vasco aciona Ramon Dias na justiça cobrando um valor absurdo. E Adson deve ser poupado para a partida contra o Grêmio. Então vem conferir comigo mais uns giros de notícias sobre o Vasco da Gama. E é claro, vamos começar falando sobre Euriquinho. Filho de Eurico Miranda confirmou em seu Instagram que o zagueiro Mina está próximo de ser anunciado pelo Vasco da Gama. Então vamos conferir o vídeo que ele soltou no seu próprio Instagram falando sobre o zagueiro Mina. Mina no Vasco, resenha com Eurico de número 57 no ar. Mina deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Vasco. Grande reforço, o Vasco precisa muito de um reforço de peso para a nossa zaga. Jogador alto, forte, que tem experiência na Europa, experiência em seleção, vai ajudar muito o Vasco. E vem mais por aí, parece que o Vasco vai apresentar aí mais 2 ou 3 reforços importantes nessa janela. Coutinho estando no Vasco ajuda muito, atletas começam a ficar empolgados com a condição de vir jogar no Vasco, com o Coutinho jogando aqui. As coisas estão começando a melhorar, novos rumos, vamos firmes, que esse ano vem coisa boa para nossa torcida. Vamos agora para a próxima fase da Copa do Brasil, jogo com o Grêmio no final de semana. Enquanto isso, a diretoria trabalhando duro, firme, para reforçar o time e para realmente a gente brigar por coisa grande esse ano. Então tá aí, o trecho de que Euriquinho, filho de Eurico Miranda, confirmou que nos próximos dias o zagueiro Mina vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Eu trouxe informações aqui pra vocês sobre o zagueiro Mina, de que o Vasco tinha um interesse muito grande no zagueiro, um zagueiro, como eu disse pra vocês, muito difícil de vir para o Vasco, mas o Vasco, com a vinda do Coutinho, como disse o Euriquinho próprio no seu próprio vídeo, confirmou que, cara, a vida do Coutinho ajuda muito os outros jogadores a vir para o Vasco. Anima você, o Pedrinho chegar pra um Mina, por exemplo, e falar que a gente tem um Coutinho, um Paê no elenco, um Verratti, que é um baita de um atacante também, e uma baita de uma torcida apaixonada pelo futebol, pelo clube. Então isso incentiva muito o jogador, ainda mais que é um colombiano. A gente tem um carinho enorme por colombianos que passaram pelo Vasco, e os colombianos passaram pelo Vasco e amaram o Vasco, como o Fred Guarim, que tem uma própria tatuagem do Vasco, o Riacho, que é um torcedor fanático pelo Vasco também. Então são colombianos, são exemplos para o Mina, para vir jogar no Brasil. Emerson Rodrigues próprio teve na coletiva falando sobre o Riacho e tal, ele conversou com o Riacho, então ajuda muito, cara, ajuda muito o Coutinho estando no Vasco. Cara, vamos ver os próximos capítulos. O Euriquinho, que era acostumado lá atrás, confirmar as contratações do Vasco antes de ser anunciado pelo Vasco, mas tudo mudou, a gente virou SAF, saiu a SAF, o clube está mais organizado, muito mais organizado. Então não sei se talvez ele vazaria, ele consegue essas informações lá de dentro. Então, cara, vamos esperar. É um cara que tem uma identificação com a torcida do Vasco, querendo ou não, se é boa ou ruim não interessa, mas ele tem amigos lá dentro do clube, consegue tudo ali dentro do clube, tem um contato, mantém um contato ali direto, então ele pode ter sim uma informação que pode animar a torcida. É um baita de um zagueiro, o Vasco está no mercado buscando talvez um ponta esquerda, um ponta direita ali que joga nas duas pontas, e o zagueiro é prioridade, para ser a dupla do João Vitor. Então, uma notícia muito importante para o torcedor vascaíno, a gente que está carente de zaga. Maicon e Léo ali são jogadores muito limitados, apesar que estão fazendo um grande esforço ali e tudo mais, mas são jogadores muito limitados. E aí vai estar no mercado buscando um zagueiro, e pode ser o Mina, o colombiano Mina, que tem passagem por Barcelona, o Everton, Cagliari, que é a equipe atual que ele tá. Então, cara, é um jogador nível Europa. Agora vamos falar sobre o atacante Rossi. O Rossi, que tem uma identificação com a torcida vascaína, a gente gosta do Rossi, o Rossi gosta da torcida do Vasco, é apaixonado pela torcida do Vasco, mas é um jogador muito limitado, que ajudou a gente no passado, era um torcedor dentro de campo quando a gente não tinha dinheiro, ajudou muito. Mas hoje em dia não ajuda mais, não serve mais para nem pra entrar durante o jogo, nem para ficar no banco de reserva realmente. É um jogador que recebe um alto salário, recebe mais do que 300 mil reais, então pesa ali no dia a dia do Vasco. Nas contas, um jogador que não tá entrando direto nos jogos, ele tá entrando sim,
mas por conta que os reforços não estavam no bid, e agora tem Coutinho, tem o Alex Teixeira, tem Emerson Rodrigues, e aí realmente o Rossi vai sair do clube, e tem um clube muito interessado no jogador. O Rossi, para quem não sabe, ele torce pro Paysandu, e a informação que a gente tem é do Gilbert 10MR. A informação é que o Paysandu tem negociação pelo atacante Rossi, do Vasco. O clube paraense, inclusive, já apresentou uma proposta financeira considerada muito boa ao jogador. O Rossi, que torce pro Paysandu, então isso influencia muito o jogador a ir pro clube. Aqui ele não vai ter tantas oportunidades como ele estava tendo esse ano, inclusive. Ele entrou contra o Internacional, ele estava jogando alguns jogos, mas cara, eu particularmente gosto muito do Rossi, como pessoa, como a identificação que ele tem com o Vasco. Ele ama a torcida do Vasco, a torcida do Vasco gosta muito dele, mas realmente não dá. A idade está chegando, o nível de futebol dele tá caindo realmente. Ele não é aquele jogador mais de arrancada, aquela velocidade que ele tinha. Que quando a gente não tinha dinheiro, ele é um jogador que ajudava muito o Vasco, mas hoje em dia não serve mais. É um jogador muito limitado, muito mesmo, que não serve nem para estar no banco. A gente agora tem 2 pontas, que é o Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, tem o Adson, tem o David, e aí o Vasco está no mercado buscando mais um ponta ainda. Então, não vai ter espaço pro Rossi realmente jogar na equipe do Vasco. É um jogador que tem uma identificação muito grande com a torcida, mas infelizmente não tem mais espaço para ele dentro do Vasco, e ele recebe um alto salário. E aí ele pode sim se transferir para o Paysandu, é uma equipe em que ele torce, então é muito provável que ele vá para lá jogar no Paysandu. Paysandu que está na Série B, uma situação muito complicada ali, né, brigando por baixo da tabela. E ele pode chegar assim para ajudar o clube. Então uma notícia muito importante para o torcedor vascaíno, ter uma identificação obviamente com o Rossi, mas infelizmente ele vai estar saindo. É o momento dele sair do Vasco, ele vai sair com as portas abertas, obviamente. A torcida do Vasco gosta muito do jogador, mas não dá mais, é um jogador muito limitado, em que não ajuda mais a gente realmente, e pesa muito o salário dele, que é muito alto. Ele recebe mais do que 300 mil reais, isso é muito dinheiro. E aí a matéria que saiu ontem do Joel Silva, do Atenção Vascaínos, é que o Vasco acionou na justiça cobrando 30 milhões de Ramon Dias, referente à multa rescisória do contrato entre as partes. O clube entende que foi o Ramon quem pediu demissão, sendo responsável por arcar com o valor da multa. Para quem não sabe, teve uma discussão na época que tinha o Lúcio Barbosa no jogo contra o Criciúma no vestiário, de que o Ramon Dias alega que o Vasco o demitiu e o Vasco alega que o Ramon Dias pediu para sair. E tinha uma multa rescisória de 30 milhões. O Ramon Dias colocou o Vasco na justiça cobrando essa multa de 30 milhões e não provou não provou nada. E o Vasco tem provas, tem testemunhas, colocou jogadores como testemunhas. Então, cara, talvez o Vasco ganhe essa briga na justiça do Ramon Dias. Foi na época do Lúcio Barbosa, que o Vasco estava uma bagunça, estava numa péssima fase, onde a gente perdeu de 4-0 pro Criciúma. Então, cara, a gente não sabe, a gente não tem essa informação de quem, se o Ramon Dias pediu para sair do Vasco, se o Vasco demitiu o treinador, então a gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas sei que a gente tem que pagar a multa, caso a justiça mande o Vasco pagar a multa, tem que pagar uma multa de 30 milhões, é um baita de um dinheiro, inclusive, mas se o Vasco ganhar na justiça, o Ramon Dias vai ter que desembolsar 30 milhões de reais, então, cara... É melhor Ramon Dias ser sincero com o Vasco, entrar em um acordo, porque o Vasco tem testemunhas, tá forte na justiça. O Pedrinho mesmo, na coletiva, em entrevistas, falou que o Vasco tá com testemunhas e tudo mais, tá bem forte na justiça para ganhar isso. E a diretoria possui relatos de funcionários que testemunharam a comissão de Ramon Dias, solicitando o desligamento após o jogo contra o Criciúma. Então o Vasco tem testemunhos de jogadores, de funcionários, alegando que realmente o Ramon Dias foi demitido. Ele se demitiu, no caso. Então, talvez o Vasco ganhe na justiça do Ramon Dias. Cara, uma pena o cara sair dessa maneira. Eu realmente gosto do treinador, eu gosto de como ele trabalhou no Vasco, na maneira que ele trabalhou ano passado no Vasco, conseguiu recuperar o Vasco. Se não fosse ele, realmente, a gente estava na Série B hoje em dia. Então, é um treinador que ajudou muito o Vasco, realmente. E não queria que ele saísse dessa forma. Mas, infelizmente, se ele quer dessa maneira, cobrando o Vasco 30 milhões, alegando que o Vasco demitiu ele, vai ter que ser assim, briga na justiça e seja o que for. Tomara que a gente consiga ganhar
essa briga na justiça do Ramon Dias e que o Ramon Dias vai ter que desembolsar 30 milhões, que não é pouco dinheiro não, ele recebe muito dinheiro, ok, mas é 30 milhões, não é pouco dinheiro. Então uma informação muito importante, treinador que tá no Corinthians hoje em dia. E agora vamos falar sobre o atacante Adson, o jogador que é muito importante pro elenco, mas o jogador que não está 100%. Trouxe várias informações para vocês sobre o Adson, que tava com uma lesão na coxa direita, ele tava jogando, não tava 100% nas partidas contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Atlético Goianiense, eu trouxe informação para vocês que ele saiu mancando do vestiário do Antônio Ascioli. Depois, saiu mancando de novo na Arena MRV. Então, cara, ele não tá jogando 100%. Ele não tá jogando no melhor ponto físico que ele consegue. Ele tá passando por avaliações dentro do vestiário, pro preparador físico e tudo mais, para confirmar se ele consegue ir pro jogo. E as avaliações estavam sendo aprovadas. Mas, depois do jogo, ele tava todo desgastado, saindo mancando dos vestiários. Então, cara, é melhor poupar o jogador. A gente que agora tem um Alex Teixeira, um Emerson Rodrigues, não dá pra colocar os pontos ali e dá pra poupar o jogador. É melhor a gente poupar agora do que uma lesão mais séria no jogador. Então, uma informação muito importante pro torcedor vascaíno, que gosta do Adson, que tá jogando bom futebol agora, que ele não está 100%, então ele deve ser poupado para a partida contra o Grêmio. Caso seja preservado, o atacante será preparado para a partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E é o certo. Eu aposto que todos os torcedores vascaínos vão concordar com isso. É melhor não forçar mais essa coxa direita dele. É melhor o Vasco fazer um tratamento com o jogador, passar por avaliações, preparação física, para ele ficar 100%. Mostrar seu bom futebol, que ele tá jogando bem. O Vasco tá colocando eles nos jogos porque ele tá jogando realmente bem, tá ajudando o elenco. Eu aposto que se ele tivesse no banco de reservas, ele nem seria relacionado para os jogos e ia ser preparado realmente para isso, mas como ele tá ajudando o Vasco estava forçando o jogador a jogar realmente, que não estava 100%, mas agora vai passar por um período de treinamento. O Vasco teve essa semana inteira para treinar, até domingo, então ele deve estar passando por essas sessões de treinamento, de preparação física. O Vasco deve preparar o jogador para o jogo contra o Atlético Goianiense, que é depois do jogo contra o Grêmio, dia 31, tá bom? A informação importante para o torcedor vascaíno é que o Adson não deve ser relacionado para a partida contra o Grêmio. E a última informação é do Pedrosa, é que o Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza devem estar à disposição do técnico Rafael Paiva na partida contra o Grêmio. O Alex Teixeira e o Felipe Coutinho já fizeram sua estreia contra o Atlético Mineiro, jogou pouco. O Alex Teixeira principalmente entrou lá nos minutos finais. O Coutinho a gente deu para ver um pouco do jogo dele. E, inclusive, o Vasco tem essa semana inteira para treinar. E o Rafael Paiva trouxe essa informação para vocês no último vídeo, de que o Rafael Paiva nessa semana vai fazer um teste de Coutinho e Payet juntos como titulares. Então a gente pode ter novidades na escalação para a partida contra o Grêmio neste domingo, que mudou de horário, não vai ser mais às 4 horas, vai ser às 19 horas, tá bom? Às 7 horas da noite. Então a informação importante para o torcedor vascaíno é que os três, quem estava ansioso para a estreia do Souza, que é um jogador que pode ajudar muito, vai estrear sim. Ele que podia jogar contra o Atlético Mineiro, mas segundo o preparador físico do Vasco, ele podia jogar somente 20 minutos. Realmente, para colocar o jogador para jogar 20 minutos, é melhor não relacionar um jogador que pode jogar os 90 minutos ali. Então o Vasco optou por não relacionar o Souza. Mas, provavelmente, agora, no jogo contra o Grêmio, neste domingo, o Souza deve ser relacionado. Teve um preparo físico agora, tá tendo essa semana inteira. O Vasco não tem jogo nenhum. Então os jogadores vão se entrosar ali com o elenco e tudo mais. O Souza vai ter sua preparação física para ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, tá bom? Então informação importante para o torcedor vascaíno. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like quem não deixou, se inscreve no canal que me ajuda pra caramba, vocês não fazem ideia, tá bom? Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Vídeo todos os dias às 7 horas da manhã. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.